Fala aí, guerreiros e guerreiras, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do canal Investimentos para Todos. E hoje a gente vai falar do ETF SPY11 ou SPY11, que é o ETF que basicamente promete pagar 1% de dividendos ao mês em dólar, entre aspas. Solta a vinheta aí. Bom, então indo direto ao ponto, a gente vai falar sobre algumas coisas nesse vídeo. Aqui já vai o sumário do vídeo, se você quiser pula para a parte que você quer assistir. O que é o SPY11, eu vou chamar assim ao invés de ficar falando SPYI para ficar mais fácil. Opções de compra, que é um assunto muito importante para entender esse ETF, a rentabilidade, custos e taxas e se vale a pena investir ou não, né, no final das contas, na minha opinião. Então, sem mais delongas, vamos direto para o assunto. Bom, começando a primeira parte do vídeo sobre o que é esse ETF SPY11. Ele é um ETF que foi criado, né, a gestora é Buena Vista Capital, já que eu vou mostrar o site aqui para vocês. E esse ETF foi lançado no dia 14 de novembro de 2023, ou seja, tem praticamente um ano que ele foi lançado. A ideia dele é muito simples, a ideia é tentar seguir o S&P 500, ou seja, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, só que pagando dividendos. Será que isso é possível? E aí, só para vocês terem uma ideia, aqui no site da B3 ele já mostra que realmente foi lançado no dia 14 de novembro de 2023. Esse aqui já é o site do Buena Vista Capital, que basicamente é a gestora do fundo. E uma cota desse fundo hoje está R$ 121, patrimônio líquido de 125 bilhões. E a parte mais interessante, que é justamente o diferencial desse ETF, como ele fala aqui, ó, proventos em outubro de 2024, mês passado, foi de 1%. Como que ele consegue pagar isso? O que acontece quando você compra esse ETF? Eu vou explicar para vocês. Quando você compra o SPY11 aqui na Bolsa de Valores brasileira, B3, essa gestora, ela vai comprar o SPY lá nos Estados Unidos, na Bolsa de Valores norte-americana. Então perceba que você está comprando um ETF aqui no Brasil e esse ETF vai comprar outro ETF lá nos Estados Unidos, tá? E esse outro ETF, agora lembrando o conceito básico de ETFs no geral, está seguindo um índice, replicando um índice. Todo ETF replica um índice. Então, recapitulando, um ETF compra outro ETF e esse ETF norte-americano está seguindo um índice. Show de bola? E qual que é o índice, basicamente, que esses ETFs estão replicando? É o NEO-SPY, tá? Vamos lá entender isso aqui. Infelizmente, se você chegar no Google e jogar, por exemplo, índice NEO-SPY, você não consegue achar um gráfico dele, não tem um gráfico pronto aqui, igual, por exemplo, se eu jogar o índice S&P 500, que tem um gráfico. Mas só para vocês entenderem, esse é o nome do índice que o ETF SPY11 está replicando, tá? E aí que vem a parte mais complexa que eu queria explicar para vocês desse ETF, que é o diferencial dele e como que ele faz para pagar dividendos. Esse ETF, ele tenta seguir o S&P 500, isso daí eu expliquei para vocês, e ele segue a carteira do S&P 500. Só que o S&P 500 paga 1% a 2% de dividendos no ano. Já esse ETF, SPY11, aqui no Brasil, está pagando 12% de dividend yield ao ano. Como que ele pega a carteira do S&P 500, que paga 2%, e transforma em 12% de dividend yield para, basicamente pegar os proventos e distribuir para nós, investidores? Ele usa de um artefato, um recurso chamado opções de compra. E aí que vem a primeira pergunta mais interessante desse vídeo de fato, que é: Rodrigo, o que são opções de compras? Eu também não estava tão familiarizado com isso, porque não é o meu nicho, não é o que eu gosto de mexer, mas eu dei uma pesquisada para entender melhor. E basicamente funciona assim. Vamos supor que eu, Rodrigo, tenho uma ação de Petrobras e a ação de Petrobras agora, na Bolsa de Valores, está valendo algo próximo... para não falar besteira para vocês, a ação de Petrobras agora está valendo R$ 37. Eu não vou nem pegar o centavo não, R$ 37. Bom, imagina que eu sou a Buena Vista Capital, a gestora do fundo, e eu tenho uma ação de Petrobras, tá? Eu posso vender para você o direito de comprar essa minha ação por R$ 39 para você. E aí você vai falar: Rodrigo, por que eu vou querer basicamente a possibilidade de comprar a sua ação por 39 se eu posso ir direto na Bolsa de Valores agora e comprar por 37? Porque é basicamente assim que funcionam opções de compra. Eu mantenho esse preço por um mês, vamos supor, é um exemplo hipotético. Então eu falo assim para você: você pode comprar a minha ação da Petrobras por R$ 39 durante um mês.
Em troca, você aí me dá uns R$3 de garantia, fechou? E aí o que acontece? Se por algum motivo a ação de Petrobras que tá 37 subir para 45, 42 dentro de um mês, você pode a qualquer momento comprar de mim por 39, porque eu vendi esse direito de compra para você por R$39. Agora, por outro lado, se a ação de Petrobras, que tá 37, cair para 35, 34, ou inclusive se manter em R$37, você não vai querer comprar de mim por 39. E aí eu lucro com os R$3 que você me deu de garantia. Entendeu como é que funciona opções de compra? Se subir, eu sou obrigado a transferir para você pelo valor que a gente acordou, e se o valor da ação se mantiver ou cair, eu nem vou vender a minha ação para você, eu vou continuar com ela, inclusive vou ficar com os R$3 que você me pagou para a gente fazer esse acordo. É assim que funciona opções de compra. E é aí, exatamente aí, que esse ETF faz os dividendos para gente, que é chamado de dividendos sintéticos. Então perceba que toda vez, olha que interessante isso que eu vou falar, toda vez que o S&P se mantém de preço ou cai de preço, o SPY 11 se sai muito bem. Mas toda vez que o S&P 500 começa a subir e disparar, o SPY vai ter muita dificuldade. Por quê? Porque ele é obrigado a vender pelo preço que ele acordou. E aí ele não vai tirar tanta vantagem. E aí, só mostrando para vocês aqui, esse gráfico, ele tá comparando, esse verde aqui é o S&P 500. Já o que tá aqui basicamente de vermelho é o SPY, tá? Então vocês conseguem ver no longo prazo, vamos ver aqui, ó, esse gráfico ele começa em setembro de 2022 e ele tá até novembro de 2024. Então a gente tem 2 anos de gráfico aqui de desempenho para comparar. O que a gente percebe? Olha só, em momentos que eu tô passando o mouse aqui, que é um momento que o S&P 500, que é o verde, não tá subindo tanto, o SPY acompanha. Agora, olha a partir daqui, ó, vou até tirar o mouse para vocês conseguirem ver. Olha a partir desse ponto aqui que o S&P começa a disparar. O SPY já não consegue acompanhar tanto, justamente por causa das opções de compra. E no longo prazo, como a gente pode ver, o S&P nos últimos 2 anos aí, né, o período desse gráfico, o S&P subiu 52%, enquanto o SPY subiu apenas 36%. Só que, claro, a vantagem do SPY é o quê? Os dividendos. Um outro ponto que eu vi poucas pessoas falando e acho interessante ressaltar é o SPY se dá bem toda vez que o S&P se mantém ou cai. E a volatilidade dele na carteira, no geral, é menor do que do S&P 500 ou IVVB11, né, que são ETFs que replicam o índice diretamente sem dividendos. Por exemplo, esse gráfico daqui está mostrando a volatilidade e ele diz que o SPY tem uma volatilidade de 2,73%, enquanto o S&P 500 tem uma volatilidade de 4,08%. Então é normal que o SPY tenha uma volatilidade menor, justamente porque ele faz opções de compras e ele lucra com isso, né? E se vocês quiserem acompanhar a rentabilidade desse cara historicamente, vocês podem inclusive entrar direto no site da gestora, que ela mostra a rentabilidade do ETF SPY 11 sem os dividendos, né, que é basicamente só a cota, só a valorização, que é esse gráfico em azul. Então a gente vê que a cota subiu 29%, lembrando que muito disso é por causa da alta do dólar, tá? Já em roxo, que subiu 45%, aqui sim ele está contando os proventos também. Então por isso da diferença dos dois gráficos, acho legal olhar e entender mais ou menos. E agora que a gente falou sobre o que é o SPY e sobre a sua rentabilidade, que é menor do que o S&P, vamos falar agora de custos e taxas para investir nesse ETF. E aí eu vou tentar responder 2 perguntas, que são 2 perfis de investidores diferentes aqui. A primeira é, faz mais sentido investir, por exemplo, em IVVB11 ou no SPY 11? Primeira pergunta. E a segunda, faz mais sentido investir em SPY 11 ou investir direto no SPY lá no exterior, mandar dinheiro para o exterior e comprar SPY? Lembra que eu falei que esse ETF compra um ETF lá nos Estados Unidos? E se você mandar dinheiro para o exterior e comprar direto ele lá na corretora nos Estados Unidos, será que sai mais barato? É isso que a gente vai ver aqui. A primeira coisa que eu queria falar para vocês é que é bem confuso entender as taxas e os tributos desse ETF, não é simples, tá? Por quê? Aqui no site ele fala que ele tem uma taxa de administração de 0,83%, mas ele também possui uma taxa de gestão, além dessa de administração,
que pode variar dependendo de alguns fatores. E ele também, a gente tem que lembrar que também tem a taxa do ETF lá no exterior, tá? Então são basicamente 3 taxas aqui, 3 coisas pra gente somar. E eu inclusive peguei essa lâmina aqui do fundo, né, que explica como que funciona esse ETF e joguei no ChatGPT para ele me ajudar a resumir isso aqui. Mas em suma funciona assim, a gente tem a taxa de gestão, que ela é 0,83% e tem a taxa de administração, que varia de acordo com o patrimônio do fundo. Igual ele fala aqui, ó, que a taxa é 0,13 se o patrimônio foi até 100 milhões de reais, que é 0,11 se o patrimônio for acima de 100 milhões, e aí tem várias categorias. Mas facilitando para vocês, eu montei uma planilha aqui que funciona assim, ó. O IVVB11, né, que replica direto só o S&P, sem dividendos, sem nada, só S&P puro, ele tem uma taxa de 0,23. Já o SPY, ele pode ter uma taxa aí de 0,96, 0,94 ou 0,92, dependendo do valor do patrimônio do fundo. E nessa tabela daqui, eu ainda não estou contando o ETF lá dos Estados Unidos, que também possui sua taxa, mas simplificando para vocês, vai ficar fácil, né? Ele pode cobrar até 1,51%. E aqui ele deixa muito claro, ó, que a taxa máxima considera todos os custos, incluindo o ETF dos Estados Unidos. E na hora que a gente joga na lâmina do fundo, ele diz que a taxa de administração máxima é de 1,51%. Então, fica respondida a pergunta. O IVVB11 ele tem uma taxa de 0,23, enquanto esse SPY11 ele pode chegar até 1,53, uma taxa bem alta. Pensa aí que você vai pagar 1,5%, quer dizer, até 1,5% por ano. E em casos que ele não chegue a cobrar tanto, ele vai cobrar aí um 0,9 ou algo próximo disso ao ano, que também é uma taxa bem alta. Então, respondendo o primeiro case aqui, que é aquela pessoa que quer saber se vale mais a pena financeiramente investir em VVB11 ou em SPY11, e VVB11 é mais barato, mas não tem, claro, os proventos. Aí, agora respondendo o segundo case, que é, Rodrigo, e se eu quiser comprar o SPY direto lá na Bolsa Norte-Americana? Será que aí ficaria mais barato, porque eu não teria que pagar tanto a Buena Vista Capital, que é a gestora aqui do Brasil, quanto a gestora lá dos Estados Unidos? E a resposta é não, não vale a pena mandar dinheiro para lá. Por quê? Só para vocês entenderem. Além de taxa de spread, IOF, câmbio, tudo isso que eu poderia contabilizar aqui, eu nem preciso chegar nesse nível de detalhe. O editor, que sou eu, dá um close aqui na cara, ó. Tem uma regra muito clara, que é os dividendos nos Estados Unidos são taxados em 30%. Acabou. Isso aí já responde por que não vale a pena. Já aqui no Brasil, os dividendos de ETF são taxados em 15%. Então, se você tentar comprar SPY direto lá nos Estados Unidos, os seus dividendos serão tributados em 30%. E se você resolver comprar SPY11 aqui na Bolsa de Valores brasileira, seus dividendos serão tributados apenas em 15%. Não haverá bitributação, tá? É só os 15%. Então, só essas diferenças dos 15% já basicamente mata a ideia de tentar comprar esse ETF nos Estados Unidos. A não ser que você esteja mais preocupado em tirar o seu dinheiro do Brasil, você não quer ter dinheiro em real, você quer ter dinheiro em dólar, quer mandar para fora, independente se a legislação mudar, o seu dinheiro está seguro. Aí é outra coisa, você não está mirando dividendos, não está mirando rentabilidade, está mirando segurança e diversificação de moeda. Mas para esse vídeo eu estou focando principalmente no que vai dar maior rentabilidade e maior dividendos, e seria comprando aqui no Brasil, por incrível que pareça. Você está pagando taxa 2 vezes e mesmo assim sai mais barato. E só para saber, esses dividendos, né, eles já são tributados na fonte. Então, quando cai para você, você basicamente vai receber esse dividendo limpo. Em números, se ele quer distribuir esse ETF SPY11 1% ao mês, ele vai tirar 15% e vai sobrar 0,85 já limpo na hora que cair na sua conta. E você não precisa ficar se preocupando em recolher imposto e declarar, pagar DARF ou alguma coisa do tipo, porque esse valor já é líquido e limpo, tá bom? E agora chegamos na conclusão desse vídeo, se vale a pena ou não investir em SPY11. Eu diria que depende muito do seu objetivo. Se você busca rentabilidade apenas, não quer renda passiva. Seu objetivo é seu patrimônio se multiplicar e exponencialmente ao longo dos anos.
logo IVVB11 ou até mesmo o SPXI, que é do Itaú, vai ser melhor para você. Agora, se o seu objetivo é renda passiva, faz sim muito sentido abrir mão dessa rentabilidade, já que você não quer ficar comprando, não quer ficar vendendo, você só quer renda passiva. Então você pode sim comprar o SPY 11, que mesmo que a sua rentabilidade seja menor, mesmo que a taxa de administração que você vai pagar vai ser maior, vai pingar, no final das contas, 1% de renda passiva na sua carteira. Se seu objetivo é renda passiva, pode sim fazer sentido. Agora, se o seu objetivo é diversificação em dólar e você não está nem preocupado nem com a rentabilidade, nem com renda passiva, aí você pode mandar dinheiro para o exterior, igual eu falei, e tentar se proteger em dólar. Mas falando de verdade mesmo, você não vai ter nem lucro nem renda passiva com isso. Financeiramente é para ser a pior das opções. E agora eu quero saber em qual desses três perfis você se encaixa mais. O que prefere investir em VVB11 por longo prazo, o que prefere SPY para renda passiva, ou aquele que prefere comprar SPY direto lá na bolsa norte-americana e não está preocupado com nenhum dos outros dois? Deixa aqui nos comentários. Bom, e basicamente esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado, espero que tenha respondido as suas dúvidas sobre SPY 11, que não é um assunto tão simples assim. E se você ficou com alguma outra dúvida, pode perguntar que eu respondo, só deixar aqui embaixo que eu vou olhar, tá bom? Um grande abraço, deixa o seu like nesse vídeo e tchau, tchau!